Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Hoje eu não vim aqui para dar aula, vim apenas para apresentar o nosso programa pela ordem. O pessoal já ficou bravo no primeiro exame, né? No primeiro vídeo. Cadê o curso? Lembra do que eu falei? Em qualquer curso que eu trabalhei já no NEAF, o que nós queremos é mostrar aos senhores que a nossa metodologia é realmente diferente, que a nossa forma de ensinar é bastante diferente, porque estamos aplicando a tecnologia que nós temos hoje e usamos nos nossos concursos públicos e aplicando para os exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, portanto, nós faremos muitos trabalhos gratuitos para que as pessoas nos conheçam. Hoje, por exemplo, para quem não conhece, vai ter aula com o brilhante professor Ricardo Andreucci. Professor Ricardo Andreucci, para quem não conhece, vai ser o nosso braço direito na coordenação aqui do curso da OAB. E o professor Ricardo Andreucci é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E é um professor extremamente querido por todos os alunos. Vocês verão a forma paciente com que desenvolve suas aulas. Pessoal, deixa de papo. Vamos para a aula do Andreucci? E por que a escolha? A aula que nós vamos pegar aqui para vocês foi uma aula que eu fiz uma cisão. O pessoal do estúdio me ajudou. Falei, eu quero trabalhar com a parte de extinção de punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Extinção de punibilidade. O rol do artigo 107 do Código Penal traz a morte do agente, a anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, a prescrição, decadência, perempção, renúncia ao direito de queixa e por aí vai. Desse rol, nós vamos tratar de uma parte dele. Vamos falar de um que sempre eles gostam de perguntar, seja em prova de concurso, seja na Ordem dos Advogados do Brasil. 1/3 das provas da OAB versam sobre extinção de punibilidade, ou seja, ela apareceu em quase 1/3 das provas de alguma forma, tá bom? Então, portanto, o professor Ricardo Andreucci, eu trouxe até minha colinha aqui, né, vai trabalhar com as causas de extinção dentro daquelas do rol do artigo 107 e no final ainda eu reparei, eu vi o pequeno vídeo ali, que há uma parte da discussão se a nulidade é absoluta ou não da extinção da punibilidade, quando envolve, por exemplo, uma certidão de óbito falsa, uma decisão do Supremo num sentido e outra decisão em outro sentido. Com vocês, Ricardo Andreucci. Boa aula, pessoal! Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Andreucci e hoje nós falaremos sobre a extinção de punibilidade. Então vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre a extinção da punibilidade para que depois a gente ingresse, então, na análise dos nossos slides, não é? Bom, quando alguém pratica um crime, surge para o Estado o poder de punir, que nós chamamos de jus puniendi. O poder de punir é do Estado, embora às vezes o Estado reserve ao particular, à vítima, o direito de prosseguir com a ação penal, ou seja, o direito de deflagrar a ação penal, que nós chamamos de jus persequendi in judicio, não é? Então, na verdade, o jus puniendi é sempre do Estado. Agora, o jus persequendi in judicio, que é o direito de perseguir ou de prosseguir em juízo, esse ora é do Ministério Público nas ações penais públicas, ora é do particular, da vítima, nas ações penais privadas. Portanto, o Estado sempre reserva para si o jus puniendi, que nada mais é do que a punibilidade, não é, pessoal? A punibilidade é a potencialidade que o Estado tem, na verdade eu diria um dever, até um poder-dever do Estado de aplicar a pena ao criminoso, de puni-lo, tá certo? Então, praticado o crime, surge para o Estado esse poder de punir, chamado jus puniendi. Agora, pessoal, vejam, algumas causas retiram do Estado o jus puniendi.
E nós chamamos então de causas de extinção de punibilidade. Por quê? Porque o Estado, às vezes, perde o poder de punir por algumas razões. Daí é justamente o que nós vamos estudar hoje, as causas de extinção de punibilidade, tá bom? Se você pegar, já vai adiantando aí, embora eu vou mostrar na tela para você, já adianta, pega o seu Código Penal no artigo 107, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse artigo e os demais. Pessoal, vamos falar então de extinção de punibilidade. Vamos colocar na tela para você aí. O que é punibilidade? Vamos começar com o conceito. Punibilidade é a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção penal. Punibilidade é a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção penal, certo? Então, o que eu já falei aí para você, tá? Então, eu falei para você o quê? Com a prática do crime, surge para o Estado, está aqui, o jus puniendi, que é a consequência jurídica do crime. O jus puniendi surge justamente porque uma pessoa pratica um crime. Ora, a pessoa praticou o crime, surgiu para o Estado o quê? O direito de punir, que é o jus puniendi, que nada mais é do que a consequência jurídica do crime. Daí porque nós falamos que nada mais é a punibilidade do que a consequência jurídica do crime, tá certo, pessoal? Temos causas que retiram do Estado a possibilidade de punir, retiram do Estado o direito de punir. Por isso nós chamamos de causas de extinção da punibilidade. E é bom que você entenda isso, porque isso tudo faz parte de um conjunto, tá? Então não adianta você ir para a sua prova só sabendo quais são as causas. Não, você tem que saber explicar cada uma delas, porque alguma questão pode envolver isso, e aí justamente você não vai se perder na prova, você vai acertar a questão. Então, surgiu o jus puniendi para o Estado? Surgiu. Só que alguma coisa vai acontecer que vai tirar do Estado esse poder de punir. Alguma coisa vai acontecer que vai retirar do Estado o poder de punir. Vai acabar com essa punibilidade. Ora, se acabou com a punibilidade, acabou com a possibilidade do Estado de punir. Bom, então nós chamamos essas causas de causas de extinção da punibilidade, tá bom? E aí nós temos um rol, né? O que é um rol? O pessoal até me tira um pouco sarro porque eu falo R muito carregado, né? O rol, né? Então eu gosto de falar rol, da minha descendência italiana, né? Falo tudo muito, o R muito carregado. Então é um rol, né, exemplificativo, porque costuma se perguntar, né, o que é um rol? O rol é uma relação, o rol é uma lista. Então, se nós pegarmos o artigo 107, que já vou mostrar para você, mas está no Código Penal, se nós pegarmos o artigo 107, nós temos ali um rol exemplificativo. Por que nós falamos que é um rol exemplificativo? Porque não esgotam, esse rol não esgota, bem da verdade, todas as causas de extinção de punibilidade. Nós temos outras aí na legislação perdida pelo Código Penal e pela legislação complementar. Aí tudo na sua devida oportunidade eu vou te mostrar. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo, por quê? Porque além dessas causas, nós temos outras espalhadas aí pela legislação especial. Certo, pessoal? Então é o exemplo, até eu te dou aí o exemplo do artigo 312, parágrafo 2º, que é o peculato culposo, não é? Que se o sujeito ressarcir o dano, reparar o dano até o trânsito em julgado da sentença condenatória, está extinta a punibilidade. Então isso será visto por você e por nós no artigo 312, tá bom, pessoal? Então o 107 não é taxativo, ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque além dessas causas do 107, nós temos outras aí espalhadas pela legislação, tá bom? Olha o rolzinho aí, pessoal. Isso é um rol, né? Isso é uma lista. Isso aqui, então, tem uma listinha, ó, né? Vai do inciso 1º até o 11º, aliás, até o 9º, né? Aí você pode ter curiosidade, professor, por que está revogado o 7º e o 8º? Sabe o que era o 7º e o 8º, pessoal? Era o casamento da vítima com o estuprador, não é? Nos crimes contra os costumes. Então ele dizia lá o seguinte, que a vítima podia se casar com aquele seu ofensor. Então, suponhamos o seguinte, a vítima é estuprada e aí ela se casa com o estuprador. Ela casando com o estuprador extinguia a punibilidade, era o inciso 7º. E se ela casasse com o terceiro, extinguia a punibilidade também, era o inciso 8º. Então isso aí foi cortado, né, no ano de 2005, isso aí foi tirado do nosso Código Penal. Então agora nós ficamos com essas causas aí, tá?
Vamos começar com a morte do agente. Bom, nós não estamos falando aqui da morte da vítima, claro, mas não vai confundir, por favor. Morte do agente, pessoal, é a morte do criminoso, claro, tá bom? O criminoso pode morrer? Pode. Ele pode morrer, ele praticou o crime, aí ele pode morrer a qualquer momento, até o final do processo e até depois do processo ele pode morrer cumprindo pena. A morte do agente extingue a punibilidade. O Estado perdeu o poder de punir, porque vai punir quem, pessoal? Os sucessores? Não pode, não é? Então o que eu digo aí, a responsabilidade penal, ela é personalíssima. Ela se refere apenas ao agente do crime, entendido como indiciado, réu, sentenciado, detento, beneficiário, o nome que eu quiser dar a ele, em qualquer fase que estivermos do processo. Então, se o Estado perdeu o jus puniendi pela morte do agente, não há mais o que fazer. Puxa, mas não poderia transmitir isso aí aos herdeiros, aos filhos, aos sucessores? Não, pessoal. A responsabilidade penal é personalíssima. Mas se você quiser dar uma espiadinha no direito romano, não é por curiosidade, você vai ver que no direito romano, sim, aí havia em algumas épocas de Roma, não é? E havia a extensão dos efeitos de uma condenação ou dos efeitos de um crime aos familiares do criminoso. Não é? Via de regra, os familiares eram vendidos como escravos para indenizar os danos causados pelo crime e outras tantas coisas, mas aí uma questão para uma outra oportunidade, para que você vá, né, vá degustar, vá se deliciar com essa matéria no direito romano, tá bom? Vamos ficar com a morte do agente. A morte do agente extingue a punibilidade. Aí você pode me perguntar, como é que provo que o agente morreu, né? Aí é que vem o grande probleminha que pode cair uma questão na sua prova. Ela sempre tem que ser provada, pessoal, a morte do agente, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal. Como é que funciona isso? Deixa eu ver se eu tenho 62 aí. Não, eu não estou com 62 aqui não, tá? Não estou com 62. Eu não pus aqui no slide, né? Mas vamos dar uma espiada no código? Se você está aí, me acompanhe, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu tirar essa papelada do meio do meu código. E aí você me acompanha aqui no Código de Processo Penal, é o CPP, tá? Então nós vamos pegar lá o 62 do CPP. O 62 do CPP, ele diz assim, eu vou ler para vocês. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Então, no caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Então, se cair na sua prova, como é que se prova a extinção de punibilidade? Você vai dizer, somente através da certidão de óbito. Certidão de óbito lavrada pelo cartório de registro civil das pessoas naturais. Tá bom? É a certidão de óbito mesmo. Não é atestado de óbito, que quem dá é o médico, não é declaração de óbito, que é dada pelo serviço funerário, é certidão de óbito. Tá bom? Não é declaração do oficial de justiça que foi na casa do cidadão e a mãe dele falou que ele morreu. Tá bom? Então não tem nada a ver isso aí. Vou provar no processo. O promotor só vai poder requerer a extinção de punibilidade ou concordar com ela, se houver um outro requerimento, à vista da certidão de óbito, porque senão o juiz também não pode declarar extinta a punibilidade nos termos do 62 do Código de Processo Penal, tá bom? Então a morte deve ser comprovada inequivocamente por meio da certidão de óbito. Não tem como, tá, pessoal? O Ministério Público, obviamente, o Poder Judiciário, tem que diligenciar nesse sentido. Então, para quem que se pede essa certidão de óbito? Sempre para o cartório de registro civil das pessoas naturais, onde foi lavrado, obviamente, o óbito, tá bom? Não interessa agora para você, mas se não souber onde foi lavrado o óbito, há meios de se descobrir. Então, o interesse é certidão de óbito. Só que aí você pode me dizer o seguinte, mas vamos lá, professor, veja só. E se houver uma certidão de óbito falsa? E aí, pessoal, é aquela história, né? O falso documental, ele tem que ter aptidão de enganar, que nós chamamos de imitatio veri. Então pode vir aos autos uma certidão de óbito muito parecida com a verdadeira, né? Apta a enganar não só o promotor, como também o juiz, não é? Aí o Ministério Público se manifesta concordando com a extinção de punibilidade
O juiz vem, extingue a punibilidade, só que a certidão de óbito era falsa. E o sujeito aparece logo depois de extinta a punibilidade. A decisão transitou em julgado. O que fazer? Daria para reabrir o processo ou coisa que o valha? Então, aí várias correntes se formaram, tá? Eu pus aqui na tela para você, mas eu já vou te adiantando. Várias correntes se formaram, basicamente duas correntes. E as duas oriundas do Supremo Tribunal Federal, uma mais antiga e uma mais recente. A mais antiga dizia assim, olha, uma vez que no direito penal nós não podemos reformar uma decisão para prejudicar o réu, nós não podemos ter uma revisão pro societate e somente pro réu, ou seja, não podemos prejudicar o réu, sim beneficiá-lo. Então, como é que nós poderíamos, se eventualmente a certidão de óbito é falsa, o juiz extingue a punibilidade naquele processo, manda arquivar o processo, por quê? Porque está extinta a punibilidade do agente com base na morte dele. Ele aparece, a certidão era falsa. Bom, aí nós não podemos modificar essa decisão em prejuízo do réu. Por quê? Porque não cabe revisão pro societate. A revisão criminal é apenas pro réu. Então, na verdade, pessoal, o que fazer? Então, muitos diziam, não há o que fazer a não ser processar o réu, eventualmente pelo uso de documento falso ou pela falsidade documental. Tá? O que é muito difícil também, porque nós não temos como provar que foi ele que falsificou, nem tampouco que ele usou, porque às vezes pode ter sido o advogado dele que juntou no processo ou um parente, tá bom? Então, essa é uma decisão que durante muito tempo prevaleceu. Então, eu coloco aí, ó, caso a extinção da punibilidade pela morte do agente se baseie em certidão de óbito falsa, parcela majoritária da doutrina brasileira posiciona-se no sentido da impossibilidade da revisão da decisão, uma vez que não existe no nosso sistema revisão pro societate. Então, tem até uma decisão aí publicada na RT, e essa era uma posição praticamente pacífica nos tribunais, tá bom? Entretanto, já nós tínhamos uma decisão, apenas uma só, muito antiga, você pode ver que é de 82, do ministro relator Rafael Maier, na época, que dizia que o desfazimento da decisão que admitiu por equívoco a morte do agente era possível, tá? Também havia algumas RTs. Mas, mais recentemente, em 2010, então logo pouco depois de ter assumido a sua vaga no Supremo, o ministro Dias Toffoli deu uma decisão muito boa que hoje é paradigma no Supremo, tá bom? Que é uma decisão, então, que se cair na sua prova, você vai dizer exatamente o que está aí. Habeas corpus, processual penal, extinção da punibilidade amparada em certidão de óbito falsa. Decisão que reconhece a nulidade absoluta do decreto, né, da decisão. É que ele põe decreto por causa da linguagem rebuscada. Não é um decreto espécie legislativa. É o decreto, sentido, decisão de extinção de punibilidade, não é? Decisão que reconhece a nulidade absoluta do decreto e determina o prosseguimento da ação penal. Inocorrência de revisão pro societate e de ofensa à coisa julgada. Então, não ofende a coisa julgada, né? Diz o ministro, a decisão que com base em certidão de óbito falsa julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. Tá, pessoal? Então, vamos parando por aí. É aqui que eu quero ficar. A morte do agente, portanto, é causa de extinção de punibilidade? Sim. Se houver uma certidão de óbito falsa, aí, segundo decisões recentes do Supremo, e essa que eu pus do ministro Dias Toffoli, ela já foi replicada e reproduzida em outros precedentes muito mais modernos, não é, pessoal? Essa, embora de 2010, mas ela foi o paradigma, ela foi a primeira, porque até então nós só tínhamos aquela de 82 lá do ministro Rafael Maier, que era muito antiga. Então, caiu na sua prova o seguinte, olha, o réu utilizou certidão de óbito falsa. Ótimo. O juiz declarou extinta a punibilidade pela morte do agente, certo? Ele apareceu depois, o que fazer? O que fazer? Está aqui, ó, a decisão que com base em certidão de óbito falsa julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. Por quê? Porque se ela se baseou numa certidão falsa, o ato é praticamente inexistente. Praticamente não, inexiste, porque não houve extinção de punibilidade. Correto?
Tudo bem? Vamos ficando por aqui, pessoal, tá bom? Obrigado pela sua atenção. E aí, pessoal, foi legal? Eu também gostei. O bacana é isso. Ai, professor, foi uma aula curta. Deu aquela vontade de quero aprender mais, quero pesquisar, abriu o artigo 107, foi estudar as causas de extinção de punibilidade? Para mim, valeu. O importante é que vocês tenham em mente, é preciso mudar a mentalidade do aluno que presta a OAB. Todo dia estudar, você pretende passar numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a responsabilidade que você tem como advogado de defender as pessoas, de ter bens de acordo com o que você vai pedir ao judiciário, é uma responsabilidade muito grande. A vida das pessoas, entre aspas, está na sua mão. Portanto, que Deus ilumine vocês para que possam fazer sempre um bom trabalho. O exame da ordem é apenas um obstáculo que nós vamos passar e, se Deus quiser, vocês serão excelentes profissionais. Isso é que importa. Todo dia melhorar e aprender. Até semana que vem, terça-feira, no nosso Pela Ordem. Muito obrigado, meus queridos alunos.